Bom, a proposta quer reajustar em mais de 30% o salário dos vereadores de Belo Horizonte. Se o aumento for aprovado, os vencimentos vão de R$ 18.400 para R$ 24.300 e ficarão entre os 10 maiores do país e o segundo maior valor da região sudeste, ficando atrás apenas de São Paulo. O assunto está sendo discutido, um projeto sendo tratado, Marcelo da Fonseca, na própria Câmara Municipal. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Tem duas coisas que me incomodam muito nesse assunto. O primeiro é a forma como ele está sendo tratado, Parece que é uma discussão muito nos bastidores, é tudo muito nos corredores, não é de forma tão clara, sabe? Quando a gente conversa com alguns vereadores, eles não querem falar abertamente que eles querem ter esse reajuste de 30%, é uma proposta meio envergonhada ainda. Então esse é o primeiro ponto. Se quer ter esse reajuste, que seja de forma bem transparente, bem clara e que a população de Belo Horizonte entenda quem são os vereadores que não estão satisfeitos em ganhar R$18 mil e querem passar a ganhar R$24 mil. A segunda coisa que me incomoda muito, e aí eu falo com tranquilidade, porque essa é a mesma posição que eu tenho quando o Zema aumentou o salário dele em 300%, quando os procuradores do Ministério Público conseguem aprovar benefícios, quando os juízes conseguem aprovar a volta do quinquênio. Eu acho que a gente tem que entender o país que a gente está. Eu acho que o homem público, os servidores públicos, principalmente em cargos eletivos, eles precisam entender em que país que eles vivem. Mais de 90% da população brasileira hoje ganha abaixo de R$3.500. Tem uma grande parte que não chega a R$2.000. Então, quando você quer passar seu salário de 18 para 24, poxa, 18 já é um salário muito bom. É pouca gente no Brasil que ganha R$18 mil. Em Belo Horizonte, pouca gente deve ganhar um salário assim. Será que é o momento? Eu não discuto se eles merecem, a Câmara tem trabalhado muito, nos últimos anos. Agora, será que é o momento para isso? O Brasil precisando de ajuste fiscal, falando em necessidade de cortar gastos. Será que aumentar salário agora bate com a situação fiscal que a gente está vivendo? E aí eu acho que valeria sim uma análise dos vereadores para conhecer o que é o mundo fora da Câmara Municipal. E para você, William Travassos, está no momento, não está? O reajuste é exorbitante, 30%. O salário do vereador está compatível com as funções, 18.400, 24 mil estaria compatível também? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pelo que eu entendi, e o Marcelo toca num ponto importante, que assim, ninguém quer falar claramente sobre o tema. Eu tentei falar agora com o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, para poder conversar, falar, e aí, como é que é essa história? Porque pelo que eu entendi, salário congelado desde 2020, não é isso? Então eles estão pegando o IPCA, esse seria o índice para poder corrigir e acabar com essa defasagem. Gente, isso soa tão mal, Porque até aluguel que você tem o IPCA para correção, as pessoas estão negociando. A realidade que nós estamos vivendo hoje é uma realidade muito difícil, não é fácil, apesar de entender que a Prefeitura de Belo Horizonte tem um bom caixa hoje. Isso o próprio prefeito falou, que o Belo Horizonte tem dinheiro, ok, mas aí você vai enfiar pela goela abaixo da sociedade um aumento de 30%, me perdoe, não existe brasileiro no mundo que vai achar isso legal. Então, eu não sei se inclusive falar em legal, se em função da lei que rege todo esse organismo, é permitido fazer isso nesse momento. Porque tem o Marcelo pode até falar melhor, tem uma objeção em relação a essa aprovação agora, não tem? Na verdade, William, eles só podem fazer nesse momento. Qual que é a lei? Os vereadores, deputados, eles não podem se dar um aumento para eles mesmos. Eles não podem aprovar um aumento que eles vão receber na legislatura que eles estão. Então eles têm que aprovar para a próxima legislatura. Como no ano que vem vão ser outros vereadores, uma outra legislatura começa, eles estão tentando aprovar agora exatamente para já jogar para o ano que vem. E essa é uma mobilização do futuro presidente da Câmara? A gente não sabe exatamente quem tá pondo a cara, A gente sabe alguns vereadores que estão tentando articular, mas é tudo meio nos corredores. E aí, gente, a sensação de insegurança que eu fico em imaginar que você está preparando a casa para o outro. E qual seria o impacto disso para todo o funcionalismo, Porque você está aumentando o vereador, eu fico imaginando aquele servidor, da prefeitura, como é que ele está vendo esse tipo de coisa. Fala assim, poxa, eu tenho dificuldade para conseguir um reajuste e agora os vereadores querem numa lapada enfiar 30% na minha goela abaixo. Desculpa, gente, senhores vereadores, acredito que esse não é o momento para fazer isso. E você, Rita Mundim, é a favor ou contra este aumento, nesse percentual, neste momento? Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. O que acontece? O que eu vivo falando por aqui. Você chega nos altos escalões do legislativo, do executivo e do judiciário, não tem crise, não tem inflação, principalmente não tem crise fiscal. É como se eles fossem imunes ou que eles não contribuíssem para o agravamento da crise fiscal. Mas são os que mais contribuem, porque a caneta está na mão deles. Eles estão legislando para a próxima legislatura, mas, se não me engano, mais de 40%, talvez o Marcelo saiba o número. 18 vereadores. Foram reeleitos. Então, é legislar em causa própria. E esses devem ser os comandantes do movimento, porque os outros nem entraram. E os outros devem estar morrendo de rir, de achar bom. Agora, isso não é uma conversa envergonhada, Marcelo, isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Por quê? Todo o país, todo o município, a nossa casa, o estado, a gente tem que ter gestão. Receitas menos despesas. Se tem um superávit, que ótimo. E que esse superávit seja utilizado para o cidadão e não para aqueles que já estão no topo da carreira. Se tratando de município, eles estão no topo da carreira, sem falar dos penduricalhos, dos assessores, do carro, da gasolina, do telefone, da verba disso, da verba daquilo. Nós estamos numa cilada política, onde o dinheiro do contribuinte é usado para fomentar políticos e partidos. O Brasil não é mais comandado por políticos preocupados em fazer políticas públicas, mas em fazer políticas de poder e políticas para os partidos. As verbas vão para os partidos, que decidem quem serão os candidatos. E os candidatos repartem entre eles e com o partido essas verbas que nada mais ou nada mais são do que o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, que não vê nenhum tipo de política, não tem novidade, Nós estamos fazendo mais do mesmo e é impressionante, nos 3 níveis, as castas fazem a mesma coisa. Todos querem mais uma boquinha daqui, mais uma boquinha dali e aumentar seus próprios vencimentos. Só quero lembrar que um dos pilares do Plano Real, que é a nossa cidadania, que é a garantia de a gente não ter inflação, o pilar principal chama-se responsabilidade fiscal. E nós estamos vivendo a segunda maior crise fiscal, que pode ser a maior. A maior foi em 2015. Estamos prestes a viver a segunda maior crise fiscal, a maior crise fiscal da história, por falta de responsabilidade política com o dinheiro do contribuinte. Eles não têm vergonha na cara. Então, mas aí, Rita, se a gente estivesse falando do Estado, até eu entendo em função da recuperação fiscal, de toda a dificuldade do caixa. No caso da prefeitura, pelo que eu estou entendendo, tem dinheiro. Então os caras vão aproveitar isso. E ninguém está preocupado com o voto. Por quê? Eles já garantiram esse voto por 4 anos. E daqui a 4 anos ninguém vai lembrar desse reajuste, entendeu, Rita? William, Belo Horizonte não tem problema, não? Olha a chuva. Não, eu não entendo, assim, uma cidade que tem tanto dinheiro, tem um superávit tão grande e está aprovando empréstimo atrás de empréstimo com outras instituições internacionais, né? Para conseguir fazer o corredor do Amazonas, empréstimos positivos, que eu acho que serão obras boas. Mas será que a cidade está tão rica assim, que sem demandas para poder dar esse aumento? Eu acho que vale uma análise bem detalhada na Câmara. Não tenho dúvida. Eu acho que os vereadores não estão andando pelo centro de Belo Horizonte. Belo Horizonte está suja, Belo Horizonte está pobre, Belo Horizonte está miserável. Belo Horizonte perdeu o encanto. Fomos uma cidade jardim, estamos virando uma cidade lixo.